Bem, eu quero cumprimentar o presidente Cauê Macris, os colegas que estão logados aqui nessa sessão e agradecer mais uma vez a oportunidade, embora seja uma deputada de primeiro mandato e tenha sido desafiador a compreensão de uma matéria que é bastante técnica, não é? E houve um esforço muito intencional de tentar fazer um relatório o mais inclusivo possível, tanto que nós dobramos o número de inclusão de emendas com relação ao ano anterior, não é? E eu vou tentar agora, nesse curto tempo aqui que eu tenho, enfrentar algumas das questões que foram levantadas aqui em algumas falas que me antecederam. E para introduzir essa breve argumentação com relação ao meu relatório, eu gostaria de dizer que não existe mágica mesmo, não é? Não existe mágica para a elaboração da LDO e nem terá para a elaboração da lei orçamentária. Não é? O que existe é uma realidade incontestável, não é? Sobre a qual eu não vi os colegas se debruçarem, como vou fazer brevemente aqui agora. Nós estamos vivendo um período de completa imprevisibilidade. Esta pandemia, ela não era aguardada por nenhum governo, ela não era aguardada por nenhuma instituição, ela não era aguardada por nenhum cidadão, ela não era aguardada nem pelos orçamentos familiares e nem pelos orçamentos de governo. Não é? Então, o meu relatório, para os que lerem atentamente, todo o tempo, não é? A justificativa feita para algumas adequações, essas adequações foram feitas com fundamento neste momento de imprevisibilidade que nós vivemos. Então, inicialmente, eu queria só que os deputados atentassem para alguns pontos que eu vou suscitar aqui agora. Este cenário, então, volto a repetir, no qual foi constituído, não é, ou constituída essa LDO, não é, é um cenário que está sofrendo e que já sofreu sérios e graves impactos decorrentes, como eu já disse, da pandemia provocada pela Covid-19. E que agravou um cenário que já era frágil de recuperação econômica, foi ainda agravado. Então, além da queda da arrecadação tributária, que foi muito significativa, eu vou trazer só 2 números aqui agora, ainda se impuseram outros gastos adicionais, que nós temos consciência deles, né, especialmente aqueles da área da saúde, na área da assistência social, não é? Mas também gastos na segurança, gastos nos transportes públicos, não é? E também, e especialmente, é um ponto que a gente precisa destacar, o apoio que está sendo dado aos micro e pequenos empresários. Vamos ver qual foi a queda aqui real de arrecadação em relação às previsões orçamentárias ou da lei orçamentária de 2020. Né? Para o mês de abril deste ano, a queda foi de 21,5% da arrecadação, o que representa 3,97 bilhões na queda da arrecadação. Nós estamos nos referindo aqui apenas ao mês de abril. Tá? E esta queda de arrecadação para o mês de maio, ela é ainda maior, não é? E está projetada em 28,4%, o que equivale a 3,986 bilhões.
Para os que lerem atentamente o meu relatório, especialmente na parte final, está ali bastante claro, não é, que as adequações que foram feitas, elas são necessárias em virtude deste período de calamidade pública, e o período de calamidade pública implica necessariamente na imprevisibilidade. Eu vou tentar enfrentar rapidamente aqui as questões do artigo 12 e do artigo 13. Não é? O artigo 12 da LDO, quando ele trata, não é, da autorização para o Poder Executivo proceder à abertura dos créditos adicionais e suplementares, inclusive o artigo 12 fala que serão estabelecidas condições e limites percentuais a serem observados, não é? Nesta abertura de créditos adicionais. Isso está fundamentado nos parágrafos 8º do artigo 165 da Constituição Federal e 174 da Constituição Estadual, e também nos artigos 7º e 43 da Lei Federal número 4.320 de 64. Né? Portanto, esta possibilidade de autorização do Poder Executivo proceder à abertura de créditos adicionais suplementares, inclusive com condições e limites percentuais a serem observados, está fundamentado, tanto na Constituição Federal, quanto na Constituição Estadual, quanto na Lei Federal 4.320. Agora, com relação ao acréscimo do artigo 13, que trata deste remanejamento de 15%, que está sendo bastante questionado aqui, entre programas ou entre órgãos, na verdade, esse percentual não é uma novidade, não é? Esta é uma margem média que tem sido já adotada pelo governo. E este artigo 13, para que fique bem claro, é uma demanda do próprio Tribunal de Contas, para que seja detalhados os limites de abertura destes créditos suplementares. Voltando a repetir, que este percentual de 15% já é uma margem média praticada, não é, pelo governo. E ainda, uma questão que foi levantada aí, que nós não podemos retroceder, não é, na alteração da lei orçamentária. Tanto a LOA quanto a LDO são leis. E, portanto, se uma altera a outra, a meu ver, por se tratarem hierarquicamente de leis, não há nenhum impedimento legal que uma altere a outra, por estarem no mesmo patamar de hierarquia. Ambas são leis, a LOA e a LDO. Então, a inclusão do artigo 9A na Lei Orçamentária de 2020, e é bom esclarecer isto, não é? Na Lei Orçamentária de 2020, existe um demonstrativo de desvinculação com uma previsão de 1,1 bilhão de desvinculação. Mas vamos esclarecer que este valor, que está lá na LOA 2020, está ainda muito distante de alcançar o limite de 30% que o governo está autorizado a desvincular com base na emenda constitucional 93 de 2016. E mais, senhores deputados, o governo, ele não precisa, com base na emenda 96 de 2016, o governo não necessita de autorização da Assembleia Legislativa para fazer essa desvinculação, uma vez que esta desvinculação foi permitida pela emenda constitucional 93 de 2016. Não é? Por isso, então, é que ele não está obrigado a ficar restrito a este demonstrativo da lei orçamentária. Vou tentar enfrentar mais alguns pontos aqui com relação às despesas com publicidade.
Não é? Na verdade, as despesas com publicidade, é, esse, essa previsão, ela está exatamente igual à que foi feita em anos anteriores, mas qualquer limitação, acho que a gente precisa esclarecer isso aqui. Deixa eu só pegar aqui o ponto, por favor. Isso aqui. Qualquer tipo de padronização ou de especificação de despesas, não é? Qualquer tipo de imposição de limites materiais ou limites de valores, a meu ver, não é? O palco para esse tipo de discussão é exatamente a lei orçamentária, não é a lei de diretrizes orçamentárias. Então, repetindo, limites materiais, valores, ou padronização e especificação de despesas são conteúdos relacionados, e o palco próprio para esse debate, não na LOA, na Lei Orçamentária Anual. Mais um ponto que eu queria enfrentar aqui, deixa só eu localizar aqui, com relação à alocação, lá no artigo 28, a alocação de emendas impositivas, não é? Que ficaram alocadas inicialmente na Secretaria de Desenvolvimento Regional. Esta alocação, ela existe especialmente ou apenas nesta proposta orçamentária. Por quê? Porque o governo, ele ainda não sabe para onde os deputados vão indicar as suas emendas. Não é que são próprias ou são conteúdo da lei orçamentária anual, inclusive em anexo próprio. Naturalmente que com a aprovação da lei orçamentária anual, o governo remaneja, sim, os respectivos recursos para cada secretaria responsável. Então, não existe a tentativa de concentração de poder na Secretaria de Desenvolvimento Regional, no que diz respeito às emendas impositivas. Quando estas forem quando estas forem aprovadas, respectivamente na LOA, o governo vai remanejar os respectivos recursos para cada secretaria responsável. Vamos ver aqui se existe algum outro ponto a ser enfrentado com relação... sim, com relação a revisão, com relação às metas. Eu justifiquei muito bem no relatório que as metas elas serão revisadas. Normalmente, elas são previstas na LDO. No PPA, existem as metas para os 4 anos. E na LDO são previstas as metas para o ano seguinte, sempre, evidentemente, com base no plano plurianual. Mas eu justifiquei no relatório que este adiamento ou esta transferência da discussão das metas ou da revisão das metas foi transferido para a lei orçamentária anual, exatamente para que nós próprios, os deputados, tivéssemos mais tempo para termos uma visão mais clara a respeito do cenário de imprevisibilidade que nós estamos enfrentando agora, não é? E que tenhamos melhor condição de fazer o debate das metas ou a revisão delas na lei orçamentária anual. Isso está bastante claro no meu relatório, e se alguém tiver dúvida, poderá ler e entender qual foi o objetivo. E com relação agora aos recursos da FAPESP, que o deputado Barba, me parece que foi o último ponto aí que foi levantado, não é? Os recursos da FAPESP, eles estão previstos na Constituição do Estado. Eu vou me permitir aqui reproduzir o artigo 271,
não é? O Estado destinará o mínimo de 1% de sua receita tributária à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, como renda de sua privativa administração. Para concluir, deputada Damares. Para aplicação em desenvolvimento científico e tecnológico. E o parágrafo único ainda diz o seguinte, que a dotação fixada no CAPT, excluída a parcela de transferência aos municípios, de acordo com o artigo 158, inciso 4º da Constituição Federal, será transferida mensalmente, devendo o percentual ser calculado sobre a arrecadação do mês de referência a ser pago no mês subsequente. Portanto, a meu ver, não é, esta previsão relacionada aos recursos da FAPESP já estão aqui previstas, não é? Já estão aqui instituídas no artigo 271 da Constituição do Estado de São Paulo. 1 minuto de tolerância. Concluído, presidente. Muito obrigada.